Saúde a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, iniciando aqui mais um vídeo da série de vídeos tratando-se da vida espiritual, olhando para o homem espiritual e o homem natural, para entendermos realmente quem somos, se somos natural, carnal, ou espiritual, um novo nascido. E quem não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, assiste, que vai compreender de que nós estamos falando. O nosso texto básico é lá em Efésios capítulo 5, verso 23, onde diz e nos revela claramente que somos espírito, alma e corpo, e nós precisamos compreender, entender, conhecer a nós mesmos. E a gente já viu nos vídeos anteriores que quem tem que estar conduzindo o ser humano é o espírito e não a alma, não é a carne que nos conduz. Se nós deixarmos a carne nos conduzir, nós estamos sendo conduzidos pelos desejos da carne. Não somos novo nascido em Cristo, não somos pessoas espirituais, mas sim naturais. Mas nós que conhecemos a Cristo e o seguimos, somos espirituais e precisamos conhecer bem a Deus, porque Deus é espírito e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus que nós somos criados é o espírito que Ele nos deu, porque se Ele é espírito, a imagem e semelhança dele é espírito. Então nós recebemos o espírito de Deus que Ele nos deu, nos criando, soprando sopro de vida dentro de nós, nos fazendo espírito, alma e corpo. E então é esse espírito que tem o conhecimento de Deus, que tem acesso a Deus. Mas quando o homem pecou, ele se separou de Deus, Deus é vida, o espírito morreu. Vão lá no primeiro vídeo que vocês vão compreender. Ele não deixou de existir, mas no apartar de Deus que é vida, ele morreu, passou a viver no pecado, que é morte. O salário do pecado é a morte. E então só quando Jesus Cristo veio, que nos levou a passar pelo processo do novo nascimento, que o Espírito foi vivificado, ganhou vida novamente. Então quem ainda não passou por esse processo do novo nascimento em Cristo, ele ainda é um homem natural, um homem carnal. O Espírito dele não tem acesso direto a Deus como o do homem espiritual. Então nós precisamos ter esse conhecimento. E nós vamos começar agora num tema que nós vamos fazer uma reflexão de nós mesmos através da palavra da Bíblia, se nós somos realmente espirituais ou naturais, porque é a nossa forma de viver que revela quem nós somos, se somos espirituais ou somos naturais. Então eu quero começar com um texto lá em Efésios capítulo 1, verso 13, que diz: em que também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então veja bem, nós já estudamos a pessoa, no vídeo anterior, a pessoa do Espírito Santo, né? E aqui nós somos selados por ele. Mas a instrução aqui, para nós, para a nossa vida principal, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, sem ouvir, sem conhecer o evangelho de Jesus Cristo, a pessoa não tem como ser uma pessoa espiritual, um novo nascido, porque a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então aí nós entra em quatro coisas importantes, mas antes eu quero chamar a atenção de vocês para o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 8, verso 36, aonde Jesus Cristo diz que aquele que o Filho do Homem vos libertar, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí acontece o seguinte: Jesus veio para salvar, para que todos sejam salvos, né? A vontade dele, a vontade do Pai é a vontade dele, para que todos sejam salvos. Mas, no entanto, quando Jesus está dizendo para nós que aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente será liberto, ele está nos mostrando uma realidade.
Porque na verdade Jesus, ao ministrar a Santa Ceia, ele disse que o sangue dele foi derramado para a salvação de muitos, não de todos. E isso é que não entra na cabeça dos pregadores, porque os pregadores de hoje, eles estão pregando a palavra, deturpando a palavra quando está pregando. Porque o que acontece? Ao não pregar a verdade, que é a palavra como ela as pessoas estão criando contradição no ensino de Jesus Cristo, no Evangelho, e estão levando as pessoas a entender erradamente. Muita gente está aí dizendo: não, Jesus veio para salvar todo mundo, ele pode continuar no pecado, pode continuar acreditando na energia positiva dele aqui, que ele vai estar salvo, porque o Deus é o mesmo Deus, todo eu que prego aí, o mesmo Deus de uma religião é o mesmo Deus de outra, e o mesmo Deus do muçulmano é o mesmo Deus dos cristãos, o que não é verdade. Tem que conhecer a Bíblia. E aí, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nos trazendo essa informação, que se o Filho do Homem vos libertasse, verdadeiramente serei liberto. Isso é se o Filho do Homem vos libertar. Então, o se aqui tem uma condição, é um se condicional, porque Jesus não veio para salvar a todos, mas muitos. Por que isso? Porque aqueles que crêem. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que depois do arrebatamento da igreja, vai ficar muita gente aí, ainda servindo o anticristo, para servir o pecado, servir o diabo. E quando a gente olhamos lá para Apocalipse capítulo 20, a gente vê que ali uma multidão como a areia do mar, indo na última tentativa, um levante contra Jesus Cristo. Então derramará fogo do céu e todos morrerão. A gente vê que é muita gente, não são poucos. Então Jesus não veio para salvar a todos, Jesus veio para salvar quem crê nele. Jesus veio para salvar a quem arrepende do pecado, porque essa é a forma da conversão em Cristo Jesus. Então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, se há uma condição. E aqui em Efésios, capítulo 1, verso 13, está dizendo que é preciso conhecer a palavra. Por isso que Jesus enviou os discípulos e a nós hoje para pregar o Evangelho. Se não há pregação do Evangelho, não há salvação. Mas se também prega o Evangelho deturpado, distorcido da verdade, da realidade, muitos não vão conseguir salvar, porque não vão compreender aqui a palavra da verdade. Não vão compreender o Evangelho, que vão pensar, não, Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, Deus ama a todos. Isso a pessoa vai ter melhor entendimento quando estivermos ministrando sobre o amor. Mas o amor de Deus já aconteceu. Esse negócio que Deus ama todo mundo, não. Deus já amou, já aconteceu. Já está lá em João 3,16, já aconteceu. Então agora é a hora de nós amarmos, arrependendo do pecado e nos convertendo verdadeiramente a Jesus Cristo, tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo ao Mestre, a Cristo. Então há um condicional para ser quando se diz se o Filho do Homem vos libertar. Sim, há um condicional, porque para libertar é preciso ter arrependimento, e para isso precisa ter fé. E agora nós vamos entrar em 4 coisas importantes, que nós vamos passar aí alguns vídeos falando delas, que é a fé, a santidade, a justiça e o amor. Essas 4 coisas estão entrelaçadas, não tem como praticar uma só sem praticar todas. São coisas que quem pratica uma, pratica todas. Ou você está praticando essas 4 coisas, ou não está praticando nenhuma. Porque aquilo que você faz pela metade não funciona. Nós precisamos estar 100% nos convertidos a Cristo Jesus. E quando nós falamos em conversão, nós falamos em fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho é a nossa salvação, nós criamos fé. Então, ao criar fé, nós nos convertemos verdadeiramente a Cristo.
E lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque não tem como agradar a Deus sem crer que Ele existe, sem crer que Ele é galardoador para nossas vidas, porque é Ele que nos dá a graça da salvação, o dom da vida vem dele. E aí se pega esse verso para pregar só coisas materiais. Quando está falando em galardão, está falando em recompensa em Cristo Jesus, está falando em vida. E está falando nos galardão também que nós vamos receber no céu, que são dons celestiais que nós vamos receber. Já falei disso, mas na frente a gente vai tornar a voltar nesse assunto. Mas o que nós temos que compreender agora é que primeiramente é a fé. Ouvindo o Evangelho, nós precisamos ouvir a palavra. Tem muita gente pensando que pode servir a Deus do jeito dele. Eu não preciso de pregador, eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar, eu estou na minha casa fazendo a vontade de Deus. Não! Se você não precisasse ouvir a palavra de Deus por pregadores, por profeta como eu, que Deus levantou para pregar a sua palavra e seus juízos, e Deus me mandou dizer a todos que o mal será castigado aonde ele reside, que é na pessoa do ser humano, do homem ímpio, homem e mulher ímpia, que não converte verdadeiramente a Jesus Cristo. Então, se vocês não ouvirem a palavra de quem Deus levantou para pregar a palavra, para pregar seu juízo, para pregar a sua verdade, vocês não vão se converter de fato. Tem muita pessoa enganada, errado, pensando que pode servir a Deus sem ser instruído pela igreja, que é onde o Espírito Santo de Deus foi derramado, habite e reside, que nós vemos nos vídeos anteriores, nos vídeos passados. Então não adianta você vir dizer que não precisa de pregadores, não precisa que ninguém pregue a palavra para você, o Evangelho para você, porque enquanto aqui nessa terra, você precisa sim, porque Jesus Cristo enviou os seus discípulos, seus apóstolos, e a nós hoje que somos discípulos, para pregar a sua palavra, o seu Evangelho, para pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho da paz, o Evangelho que cura, que sara, que liberta, o Evangelho que transforma a vida do ser humano. E você que está ouvindo esse vídeo hoje é para entender que você precisa da palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, porque é Deus falando através de seus servos, de seus profetas, de seus pregadores. E você precisa estar atento naquilo que Deus tem para a sua vida através da sua palavra. Então a fé é a primeira das 4 coisas que você precisa compreender e entender para ser verdadeiramente um homem espiritual, não um homem natural, um homem carnal. Se você quer ser espiritual, um homem ou mulher espiritual, precisa começar aí a compreender, porque a fé, a santidade, a justiça e o amor estão entrelaçados. Não tem como você praticar um e não praticar as outras coisas. Isso é importantíssimo para o nosso entendimento. E lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, não tem como você praticar a vontade de Deus guiado pela carne, porque a carne ela é contrária ao ensino bíblico. Então você só vai conseguir servir a Deus de fato, fazer a vontade de Deus, se você for espiritual, sendo conduzido pelo Espírito. E para isso você precisa de fé, porque nós somos alma. E aí eu vou repetir um verso que eu já tenho repetido em alguns vídeos, Isaías capítulo 26 verso 9, que diz: com a minha alma
te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então veja bem, a alma, ela quando está sendo conduzida pelo Espírito, quando o Espírito é que está no controle, o Espírito tem a informação de Deus, tem a vontade de Deus, ele tem acesso a Deus. Quando ele está se conduzindo a alma ela tem desejo de falar com Deus. Por quê? Porque nós somos criados em Cristo. Esse verso tem que estar sempre no nosso entendimento. Colossenses capítulo 1, verso 16, onde nós somos criados nele, por ele e para ele. Então, nós somos criados nele. O pecado apartou o homem do Cristo, e há essa lacuna que nada pode substituir. E a gente já falou sobre isso, mas quando o Espírito é que está na condução, a alma sente esse desejo, essa vontade de ter essa comunhão com Deus. Então a alma fala com o Espírito, ela interage com o Espírito, e o Espírito entra em contato com Deus. E interessante que aqui está dizendo, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, a pessoa, quando ele está em Deus, ele é uma pessoa espiritual, o mundo aprende a justiça porque ele se torna um ministro da justiça de Deus. Isso vamos ver mais quando a gente está falando sobre a justiça. Em Jó 32:8 diz: na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Então olha bem, há um espírito no homem. Então o Todo-Poderoso nos faz entendido através do Espírito que há em nós, e nós temos o mesmo Espírito do Senhor, nós que estamos neles, né? E lá em Ezequiel, já falando do Redentor, da redenção, né, da obra redentora, Ezequiel 11:19 diz: e lhes darei um só coração e um só espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Então o homem novo nascido em Cristo, o homem espiritual, ele tem um coração diferente, um coração de carne. O homem natural carnal, ele tem seu coração endurecido, aqui está figurando como pedra, né? Então nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento de Deus na nossa vida. Então a partir desse momento que nós conhecemos a Deus, nos tornamos novo nascido, nós somos feitos filhos de Deus. E o homem espiritual, a mulher espiritual, ele é filho de Deus. E lá em Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 1, né, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam o poder de ser feitos filhos de Deus. Então nós somos espirituais, somos feitos filhos de Deus. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, e aí a gente está entrando agora a falar da santidade, né? Falando da fé, mas a fé está entrelaçada com todas as outras coisas, que é pela fé que a gente busca ter uma vida de santidade, é pela fé que a gente busca ser justo, é pela fé que a gente busca amar como Jesus quer que nós amamos, né? Então essas coisas estão entrelaçadas em Cristo Jesus. Sendo verdadeiramente convertido em Cristo Jesus, nós aprendemos todas essas coisas. E lá no verso 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então a santidade ela é necessária para que o ser humano tenha a presença do Espírito de Deus na vida dele, do Espírito Santo, porque ele é santo, ele não habita aonde há pecado. Então precisa haver santidade. E aí alguém pode estar perguntando: mas pastor, se a pessoa se converte hoje, ele não conhece ainda a palavra, ele se converteu a Jesus Cristo, e como ele vai saber ser santo?
E aí a pergunta é fácil. Primeiro, a gente já vimos aqui no início que a conversão é preciso conhecer o Evangelho. A conversão ela vem de conhecer o Evangelho, né? Nós precisamos conhecer, e o conhecer vem por ouvir. Ninguém vem para uma igreja e se converte numa igreja se não tiver ouvido a palavra. A palavra é a semente. Vai um evangelista, ele evangeliza uma pessoa, ele está plantando a semente, vem outro evangelista, rega, né? Aquela sementinha vai nascer, vai crescer, e vai chegar o momento que ele vai vir para a igreja e vai se converter. Aí tem muito pregador que diz: eu sou bom, eu prego em toda reunião que eu vou, que eu prego, converte aí 6, 7, 10, 30. Mas na verdade, essa pessoa, ela já começou sendo trabalhada por muitos que evangelizaram, plantaram a semente. Essa semente, ela foi germinada, nasceu, foi regada a árvore, e até que ganhou dimensão de salvo, veio à igreja e se converteu, porque a palavra já foi pregado nela, foi pregado para ela, foi inserido nela, a semente já foi plantada. Então tem muitas pessoas soberbas aí que prega, que diz que ele prega e ele converte. Ninguém vem para uma religião, uma reunião em uma igreja, qualquer que seja, se ele já não foi evangelizado antes. Então a palavra é importante nós pregarmos. Então, se a pessoa não conhece a palavra ainda, ele precisa conhecer. A conversão acontece depois que a pessoa conhece. E aí existe uma coisa, mas se ele não conhece, ele vai ser ensinado na igreja. Como é que ele vai ser santo? A primeira questão é: a partir do momento que a pessoa se converte, é porque ele arrependeu do pecado. E quem arrepende do pecado não está mais disposto a pecar. Então o pecado é imputado no conhecimento da pessoa. Às vezes a pessoa, aí vem a questão da santidade, porque muitos não têm conhecimento da palavra de Deus para compreender a santidade e a diferenciar o santo do ímpio, e confunde muita gente. Mas o santo é aquele que só peca se não souber que é pecado. E se souber que é pecado, ele não peca. Esse é o santo, é a pessoa espiritual, porque a pessoa natural, carnal, ele peca sabendo que está pecando. Então essa é a diferença do ímpio para o santo. O santo, se ele não conhece a palavra de Deus ainda mais plena, né? Mas ele arrependeu do pecado, e ele não comete mais o pecado. Se ele cometer algum erro, é porque ele não sabia que era pecado. Esse é o santo, porque todas as vezes que ele pecar, tem um advogado ao lado do Pai, que é Cristo. Todas as vezes que ele olhar para Cristo com fé, ele é perdoado. Então esse é o santo. O ímpio é aquele que, mesmo sabendo que está pecando, ele continua pecando. Agora, me diz um negócio: quem é que não sabe que mentira é pecado? Todo mundo sabe, mas a pessoa sabe que é pecado e continua mentindo. E ainda diz: não, tem a mentira do gasto, tem uma mentirinha aí, a gente vê em alguns programas de televisão aí, que falar que é a mentira do bem. Não existe mentira do bem. Toda mentira é pecado, e todo pecado afasta de Deus, separa de Deus. Quem mente é porque ainda não arrependeu do pecado e é ímpio. O mentiroso, ele é ímpio, ele não é santo. Mas, pastor, tem muita gente dentro da igreja que mente, porque ainda não se converteu de fato, ainda não se arrependeu do pecado, ainda é homem natural, carnal, ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Mesmo estando dentro de uma igreja, ainda precisa nascer de novo, precisa passar pelo novo nascimento. Então essa pessoa é uma pessoa ímpia. A pessoa que mente é ímpio. A pessoa que rouba, que furta, ele, se não fosse pecado, ele não ia furtar escondido, ele não ia ocultar seu furto, seu roubo. Ele faz escondido porque ele sabe que é pecado, é errado, e ele está fazendo. Então é ímpio, continua no pecado, não se arrependeu. A pessoa que adultera, que prostitui, que fornica, a pessoa que está
participando aí dessas redes de pornografia, e isso é pecado, e a pessoa que está fazendo isso está pecando. O homem, quando está olhando uma revista de mulher pelada, quando a mulher chega, ele esconde a revista para a mulher não ver, ele está sabendo que ele está pecando, porque aquilo é errado. Quando chega alguém na casa dele que ele está assistindo um filme, uma coisa pornográfica, ele desliga logo, não deixa ninguém ver, porque ele está sabendo que é pecado. Então, porque ainda não se arrependeu, ainda não nasceu de novo, ainda não se tornou uma pessoa espiritual, mas ainda continua sendo uma pessoa carnal. Então, é muito fácil de tornar uma pessoa santa. Arrepender do pecado, converter a Jesus Cristo, confessar o nome de Jesus Cristo como seu único e Senhor Salvador, e não pecar mais, porque aquilo que é pecado, ele sabe que é pecado. Agora, ele pode cometer alguma coisa por falta de instrução, que ele ainda não tem o conhecimento, pode, mas quando ele conhecer que ele pecou, que ele cometeu uma coisa errada, pela palavra que alguém ministrar para ele, porque hoje estão ministrando palavra que está tudo bem, pode, é só contribuir com dinheiro na igreja, é só comprar um saquinho de água ungida, uma chave, é só contribuir com patrocínio e está tudo bem, não precisa fazer mais nada. Então está levando a pessoa para a condenação, porque a salvação, o evangelho que salva é aquele que leva a pessoa a ter a fé e ser santo e confiar em Deus, mas não colocando idolatria no meio dele, não colocando pecado entre eles, saindo do pecado, arrependendo do pecado por completo, convertendo a Jesus por completo. E aí eu chamo vocês para nós estar olhando com muita atenção, com muito cuidado para 1 Coríntios capítulo 6, né? Até esse vídeo já está quase com 30 minutos. Eu não vou nem fazer essa leitura aqui nesse momento, para que no próximo vídeo a gente já entra nessa leitura, trazendo uma ministração para que a pessoa entenda o que é arrependimento, o que é conversão em Cristo Jesus. Esse capítulo 6 de Romanos, ele é um texto que nós precisamos estudar ele sempre, diariamente, porque ele nos dá uma dimensão daquilo que nós temos que viver, porque o homem espiritual é aquele que vive a vontade de Deus, e a vontade de Deus está na palavra. E Paulo, ele foi usado poderosamente por Jesus Cristo para ensinar a sua igreja, porque mesmo João, tendo escrevido o evangelho notadamente para a igreja, suas cartas direcionadas para a igreja, Apocalipse é a revelação que nos traz os últimos acontecimentos, né? Então o escrito de João é muito profundo, mas quem Deus usou realmente para doutrinar a igreja foi Paulo. As cartas de Paulo, que também é evangelho, Paulo recebeu isso diretamente de Jesus Cristo, ele diz lá em Gálatas, capítulo 1, ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Paulo não recebeu dos apóstolos o que ele ensina, ele recebeu diretamente de Jesus. Então, os escritos de Paulo, os textos de Paulo é evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo deu a Paulo. E Jesus, ele usou Paulo profundamente para doutrinar a igreja e para doutrinar a nossa vida. Então nós vamos ver isso no próximo vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja contigo, que te abençoa com entendimento, discernimento na sua vida, para que você, se você não é ainda uma pessoa espiritual, você deixe de ser um homem natural, uma mulher natural, para ser agora uma pessoa espiritual. E se você já é espiritual, você não deixa nada nem ninguém roubar isso de você,
porque é você ser uma pessoa espiritual, um novo nascido, verdadeiramente nascido em Cristo Jesus, que você vai ser levado para o céu, ser salvo, porque Jesus Cristo vai vir buscar os que estão nele. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja contigo.